Senhoras e senhores, Felipe Gujomin aqui com um pequeno recadinho antes da gente começar o episódio. Nós gravamos o episódio antes do decreto, da decisão que reduziu o IPI sobre jogos e aparelhos relacionados no país. Então, foi antes da redução de preço anunciada para o Xbox Series S e para o Xbox Series X. Então, não estranhem se enquanto a gente estiver falando no papo, a gente ainda estiver falando sobre possibilidades, sobre promessas que acabaram ocasionando em algum resultado prático desde já. Então, fiquem só atentos a isso e um ótimo episódio a todos. Enemy power-up detected. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá calmo, mas vai ficar pistolita logo em seguida, porque hoje, no nosso novo capítulo do Overclock Podcast, seu podcast da Master Race, vamos falar de um assunto polêmico, e não é sobre se vale a pena comprar o Series S ou o Series X, a gente vai falar de joguinhos e impostos, de porquê. Eu já vou queimar a pauta de por que você não deve cair no papinho de político que promete que reduzir imposto do seu joguinho vai ficar tudo uma maravilha. E hoje, para discutir esse assunto tão legal, que vai nos dar tanta popularidade entre canais que se dizem centrais, mas só pagam pau para político de direita, estou aqui com ele, Panda, o mais esquerdista... É isso aí, mais esquerdista. Eu sigo o gamer de esquerda, já sou esquerdista demais. E aí, galera? Muito bom esse assunto, adoro falar sobre isso, inclusive fiz um vídeo. Peraí, deixa eu fazer essa introdução. Peraí, rapidão, desculpa. E estamos aqui com ele, Panda, o cara que é tão de esquerda que acha que o cara não precisa morrer de fome só porque não tem trabalho. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast de games, PC Gaming e também de política. Iniciando, eu sei que você que é aquele cara que não gosta de política, pode desligar já o podcast, vai embora, porque hoje você vai ficar chateado com a gente. Mas precisamos falar sobre todas as vezes que essa pauta de imposto gamer é usado para manipular e fazer joguinho com a galera, inclusive a galera PC Master Race BR. E também estamos aqui representando o outro lado, o lado que acredita que escravidão é melhor que desemprego, o nosso querido ANCAP da casa, Matheus Carpenedo. Pô, não joga isso nas minhas costas não, pelo amor de Deus, cara. Os caras vão achar que eu sou o ANCAPzinho com foto de anime no Twitter. Mas e aí, rapaz, hoje eu vou tentar fazer um contraponto, né? Porque se o Panda esquerdar demais, eu dou uma segurada nele, mas eu não sei se eu vou conseguir. O Carpenedo, ele tá aqui para quando as nossas paixões, minha do Panda, ficarem muito, digamos, fervorosas, ele dá um pouquinho de dose de bom senso e falar, não, galera, calma, a gente tá falando com gamer, calma, não tem que baixar o nível. Brincadeira, gente, a gente ama vocês. Desculpa, galera, que a gente fez jornalismo e no jornalismo todo mundo sabe, né? A escola de Frankfurt já fez todo o seu trabalho, esquerdou todo mundo. Então você faz comunicação, você já sai comunista, não tem como, né? Exatamente. Sai comunista e odiando jazz, assim como Adorno, né? Achando que jazz é a corrupção da sociedade. Bom, o que podemos falar sobre... Bom, senhores, já que vocês me botam para apresentar essa parada, porque vocês têm medo, favor. porque vocês não gostam de ficar apresentando, então deixa que eu falar a pauta. Por favor, vai. Vou dar um contexto aqui. Estamos gravando este podcast na noite do dia 27 de outubro de 2020, quando o nosso... Aquele cara que foi eleito para presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, anunciou uma nova redução de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, com 3 categorias de videogame. Vamos lá, tô até pegando o tweet do homem aqui. O IPI reduziu de 40% para 30% nos consoles e máquinas de jogos, de 32% para 22% em partes e acessórios dos consoles e das máquinas de jogos,
de jogos de vídeo cujas imagens são reproduzidas numa tela, ou seja, videogames, e de 16% para 6% máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada, portáteis ou não, em suas partes, ou seja, basicamente o Switch. E, obviamente, a gente está num contexto aí que há semanas, não só ele, mas políticos aí do MBL, né, aquele grupo tão famoso por dizer que se a Dilma cair o dólar ia voltar a R$2, estão surfando nessa onda de falar, olha, gamers, eu também sou gamer, olha só, eu jogo aqui Among Us, eu fiz live, olha só como eu sou descolado, vamos reduzir impostos, porque reduzindo impostos o seu jogo vai ficar super barato e a sua vida finalmente vai ter um significado. Então, é uma pauta antiga, né, que a gente já tem no mercado, que a gente vai voltar até lá aos tempos de jogo justo, em que a solução é, jogo é caro no Brasil? Sim, jogo é caro em todo lugar do mundo. Qual que é o problema que faz o jogo ser tão caro? Imposto. Então baixa imposto que o jogo vai ficar barato, todo mundo vai jogar. É uma lógica meio simples, mas que como a gente é chato e não dá para encerrar o podcast em 5 minutos, a gente vai discutir justamente porque não é tão simples. Não é tão simples assim. Pagar menos em jogo pra gente, que como consumidor, é legal? Mas a solução não é tão simples assim quanto só baixa imposto que a mágica acontece. Então, Panda, por favor, eu já falei demais, eu tenho que tomar minha água, por favor, dê prosseguimento ao assunto. E essa pauta também me lembra uma coisa interessante que o Pepe falou, né? O Felipe Pepe falou, o xará, no Twitter, inclusive, sobre isso também. Porque a gente tem que lembrar como somos privilegiados também. A galera que tem console, que tem PC, seja Master Race, até o mais ou menos, é muito privilegiado no Brasil, né? Você vê que tem a molecadinha que joga naquele celular capenga, joga aquele Free Fire dele. Isso extremamente... a imprensa não vai atrás disso, né? O negócio é sempre console... placa de vídeo nova. Então essas coisas são interessantes também de ver como que é a percepção que a gente tem das coisas, né? De novo a gente vê o Biruliro, eu não falo o nome, desculpa, eu não consigo. O Biruliro foi lá e fez essa parte, eu lembro na campanha dele, você lembra que ele postou uma foto jogando o PSVR? Lembra? Sim, claro. Jogando sempre pro público dele, né? Que parte do público é gamer e tal. Os gamers, um abraço para os gamers do Brasil. Lembro também quando ele ligou pro Fallen, lembra disso? Nossa, ligou pro Fallen, o presidente ligou pra mim, o Fallen, a gente tem que assumir que foi na inocência, né? Olha, ele tá querendo falar, resolver os problemas, puxa vida, dá chance no esportes, desenvolver o esporte. Ou seja, tudo um mise-en-scène. Deixa inclusive aproveitar esse capítulo do Fallen, só para dar um contexto também. Essa ligação ela aconteceu em agosto de 2019 e na época o Bolsonaro ele fez uma redução de IPI também, assim como aconteceu hoje. Eu até tô aqui com uma matéria do DM que mostra que teve reflexos realmente no preço. Por exemplo, o PlayStation 4 passou de 2.599 para 2.399. Então, não foi aquela grande redução, mas, pô, 200 ali já é um jogo, alguma coisa. E outra coisa, por exemplo, o DualShock, ele passou de 259 para 249, ou seja, já é uma coisa, tipo, 10ão, é uma redução, mas não é aquela coisa absurda. Mas, eu inclusive estou com isso há um pouco mais de um ano atrás. Só que eu estou aqui com a Amazon aberta e o mesmo controle que há um ano atrás, com essa redução de IPI, tinha ido para 249, agora está sendo vendido a 289 na promoção à vista por 261. Ou seja, mesmo com a redução de imposto, o preço aumentou. Sim. Então, peraí, o que está acontecendo que o imposto realmente abaixou, o preço era para estar lá embaixo, mas o preço subiu um ano depois. Então, acho que é bom da gente contexto justamente para a gente conseguir embasar o que a gente vai explicar durante esse podcast. Inclusive, tem esse aspecto também, né? Enquanto a gente está fazendo esse podcast, o fechamento do mercado hoje, o dólar estava 5,71. Quer dizer, mesmo cara, baixando é imposto... quase R$6, mano. É muito absurdo. É muito inimaginável isso. Sério.
Uhum. Então, por mais que faça essas manobras e reduza o IPI, que é apenas um dos impostos, né? Vai fatalmente ter, né, fica elas por elas, né? Porque na verdade é remarcar o preço, como a gente tem visto recentemente, especialmente o pessoal do PlayStation tem visto, sobe o preço de novo, sobe o preço de novo, né? A PSN remarcando os preços, aumentando os preços, mas devido à alta do dólar, não tem muito o que fazer, não é o imposto que está aumentando, é realmente o nosso dinheiro está sendo desvalorizado, tá Aí perdendo entra aquele valor. negócio, né, que não dá pra você procurar respostas simples pra problemas complexos. Questão de preço de jogo e videogame aqui no Brasil é influenciado por uma porrada de coisas, né? Desde o imposto, claro que sim, impacta, mas tem muitas outras coisas, como o próprio dólar que você falou, tem a parte do lojista, qual que é o lucro que ele vai pegar pra ele. São muitas variáveis aí no meio, e eu vejo que a galera se fecha muito, assim, sabe? Tipo, chega o político e fala, vou abaixar o preço dos joguinhos, o cara se encanta, meu Deus, é muito caro o joguinho, eu quero mais joguinho. E ele acha que, assim, num passe de mágica, o jogo dele vai ficar muito mais barato, o videogame dele vai ficar muito mais barato, e se agarra nisso, acaba criando muita expectativa pra se frustrar depois. Não é nem Porque só, não vejo nem só isso, o cara. Eu vejo também muita gente, quando a gente fala, galera, não é tão simples e tal, o cara, mas pelo menos ele está tentando fazer alguma coisa. não, é sempre isso, né, cara? Se você É, quer expandir um pouco a discussão, você tá jogando contra, né? Se você fala, não, mas calma lá, vamos entender melhor isso. Quem entendeu o quê? Você é contra? Você tá jogando contra, cara? Você quer jogo caro? É porque você é rico, né? Você tem dinheiro, você não se preocupa com quem não tem dinheiro. não, É, você é pesista, o, você bate no torrent, pra você tanto Não, então, faz. uma coisa bizarra que eu tenho visto também é aquela coisa de. Acho que o Carp deve ter sentido isso, eu senti um pouquinho. O Panda não, né? Porque o Panda só joga Elder Scrolls Online, então a gente nem conta ele. Mas o pessoal fala, não, você como produtor de conteúdo, como alguém que ganha o jogo de graça, você não liga mesmo que pra você tanto faz. Tipo, não, cara. É justamente pelo contrário, se eu consigo, se o jogo estiver mais acessível, significa que vai ter mais gente interessada em consumir conteúdo de game, justamente porque vai ter acesso a essa coisa. Tipo, não é do interesse de ninguém. Pô, senão só eu tenho, sei lá, um novo Assassin's Creed, e então todo mundo vai ter que ver minha live se quiser ver do jogo. Tipo, não, cara, é uma lógica muito deturpada. Não, é totalmente contrário porque Ah, a galera não pega na fonte. Tipo, uhum. eu como produtor de conteúdo, qual que é a fonte da minha renda? É muito parte de anúncio. Anúncio que vincula no meu canal. Você tem mais público consumidor de videogame, tem mais anunciante em canal de videogame. É uma lógica muito simples. Sim, Então, pra mim, e quanto aquela mais coisa. gente comprando o jogo, melhor, porque vai ter mais anunciante, mais gente querendo consumir conteúdo de videogame e eu saio ganhando, né? Teria que ser muito Quanto louco pra mais jogar contra isso. anunciante competindo por anúncio, maior o preço que eles vão ter que pagar. E Também. maior, obviamente, né, que a gente sabe que a AdSense não sustenta ninguém hoje em dia. Mas, cara, maior a chance de ter uma marca querendo investir numa campanha para chamar influencer, para fazer um conteúdo pago. Então, cara, é toda uma rota que ajuda todo mundo. Então, ninguém tem interesse de que as pessoas não caiam. Mas é que eu acho que o que não fica evidente para muita gente é o quanto o pessoal tem usado essa pausa de videogame, não só aqui. É uma lição que a gente vê vindo dos Estados Unidos ali de 2014, 2015, que usa essa pauta de videogames como forma de cooptar público. O pessoal fala, cara, um dos nomes aí que tá puxando justamente essa coisa é o Kim Kataguiri, né? Que é o cara do MBL, do Imposto é Roubo, do vamos derrubar os petralhas, que tudo vai virar uma maravilha e tal. E ele começou com essa parada, não, a gente tem que votar a PL, não sei o quê, para derrubar imposto, porque games são muito importantes. Inclusive, é engraçado que é uma pauta que ele tá ali, eleito deputado há mais de ano e só veio agora quando as eleições municipais estão chegando, né? Daí o pessoal, não, mas nada a ver, ele não vai se eleger. Cara, mas ele não vai se eleger, mas tem o partido dele que tá procurando Base de apoio, né? base de apoio, Eles ter foram eleitos visibilidade. pelo Democratas, né? Pelo antigo É, PFL. Né? sim, Quando o partido é sujo, é tão sujo, é tão ruim, não tem nada, né? Só podridão, eles mudam de nome, é igual o filme. Vai lá, muda o nome, aí virou DEM, né? Agora é então, Democrata. que na verdade, sim, ele é democratas, mas a gente vê
que na prática o partido dele é Uhum. o MBL, né? Que é Sim. um partido, inclusive, que ali, para quem se interessa, dá uma lida no Intercept, que teve aqui até umas denúncias recentes dizendo que os caras queriam comprar a assinatura que tinha sido reunida para outro partido para criar o partido deles. Enfim. Mas, cara, Uhum. independentemente aí da legenda, mas fica claro a tática. Tipo, pô, tá chegando a eleição municipal, tem que chamar a atenção pros caras que eu tô apoiando. Não, e ainda Então, coincide com nova geração de consoles, né? Tá em Sim, alta o exatamente. assunto do preço do PlayStation 5, do E, Xbox Series e no Não, X. final, e no final põe o nome dele na mídia, que isso que interessa, isso importa pra ele. Ele exatamente. quer, Não, ele quer. e aquela coisa, cara, mesmo que não dê certo, mesmo que de repente não seja usado agora, o cara vai ganhando capital político, porque daí quando ele estiver tentando a reeleição para deputado federal, ou de repente um cargo lá de senador, alguma coisa, o pessoal vai ficar na mente, porra, o Kim Kataguiri, o cara que defende jogos. Ele é E a jogador gente de sabe. Dota, né? Não foi? É. A galera, olha, ele É jogava gamer igual a Dota, ele é gente, olha gamer, só. gamer como a gente. Então, mas assim, só pra. Agora eu vou fazer a voz do cara que o Carpini deveria estar falando. Não é só o Kataguiri que se ligou que gamer é um público aí muito interessado e. Eu não vou dizer fácil de manipular, embora seja, mas assim, que tem todo um potencial de você angariar o voto baseado. Porque é uma pessoa muito movida por paixão, né? Então, a partir do momento que você consegue tocar nessa paixão e falar: olha, cara, eu sou que nem você, eu jogo, porra, não, vamos aí, game pra todo mundo se divertindo junto. Cara, é muito fácil, de certa forma, você também atrair a galera. E não é só o Kataguiri que se tocou, tipo, a gente vê agora que tem o Boulos fazendo live de Among Us, tem o Tá Mamãe Falei, então lá nos Estados Unidos tem a AOC lá, eu Uhum. sempre esqueço o nome, É. mas cara, é isso, tipo, eles estão se tocando que é um público que é muito valioso, porque é um público jovem, é um público com poder aquisitivo Então, na verdade, não alto é só. e é influente, Não é só sabe? o público jovem, Felipe. Tem, assim, como vai acontecendo, né? A idade média do gamer vai aumentando, né? Já tá 30 e poucos, já tá 33, eu acho. 33 anos a idade média do gamer. E é um negócio que tá penetrando, principalmente agora com pandemia, todo mundo ficou em casa, puta, entediado, o que eu vou fazer? Nossa, videogames. O boom é uma das únicas indústrias que está tendo retorno financeiro, né, com mínimo de investimento. Então, tem interesse não só de consumo, mas também interesse. Lógico que é importante isso. O que eu fico mais puto mesmo com essa parada é a exploração que se usa o seguinte: puxa vida, aquela velha história, né? O Brasil é só a 11ª economia dos games, tinha o potencial para ser a quinta. Por que não tem tanta gente que consome? O Brasil não investe, não tem, ninguém faz jogo aqui. Mas por que diabos que não faz, né? Por que diabos a Sim. Ubisoft botou um estúdio aqui, botou um estúdio para fazer jogos mobile, deu 2 anos, fechou o estúdio? Porque não tem condições, é um país que não é sério, é um país que o custo que a gente tem nesse país é absurdamente alto. Tentaram de várias formas, né? Tentar fazer uma indústria competitiva com. Eu cheguei a pegar, eu falei um pouco disso no vídeo que eu falei sobre esse assunto parecido, né? Na época do Collor, quando tinha. Para você montar um PC, você tinha que ir pro Paraguai, amigo, ou conhecer alguém que trazia para fazer aqueles PC Frankenstein. Porque se comprar um PC mesmo Itautec, que era o top da. Né, a minha madrasta, que era gerente do Banespa, comprou um. Na época foi o equivalente que seria hoje. Sabe como o Campona fala, tem que ter um PC de 30 mil reais? Era mais ou menos isso, se fosse Cara, feita a conversão, né? eu lembro que tinha consórcio, era tipo você comprar um carro, né? Uhum. Não, então, mas é que essa questão de zero de mercado era justamente assim, cara. A gente não tinha tecnologia, a gente não tinha empresas aqui, mas era aquela coisa, não vamos permitir ninguém de fora justamente porque a gente tem que incentivar a coisa local. Só que aquela coisa, Uhum. você partir local do zero é meio Uhum. impossível, né? Sim. Tanto que eu lembro, falando de videogames, o que a gente tinha aqui era muita empresa que apelava porque hoje a gente considera táticas ilegais. Era a Gradiente indo lá fazendo engenharia reversa no Nintendinho para descobrir como funcionava e produzir os chips aqui, tá ligado? Era o que acontecia. A questão é, quando o cara vai lá e derruba essa reserva de mercado, abre o mercado para o estrangeiro,
ele é bom no sentido que, cara, a nossa indústria nacional oferecia coisas defasadas e caras. Ao mesmo tempo, quando você abre a porteira, você basicamente você destrói a indústria nacional. Tipo, se você não cria políticas para, tá, galera, agora tem mais acesso a tecnologias, então vamos pegar essas tecnologias e trazer para cá, para a gente conseguir também desenvolver aqui ou atrair essas empresas para se estabelecerem aqui. Não, foi simplesmente, vamos abrir a porteira para o mercado estrangeiro, que é muito mais avançado e, em matéria de preço, até mais competitivo. E o que tem aqui se vira. Ferrou. Tanto que a gente vê que muitas empresas aqui que eram, né, nomes conhecidos quebraram nesse sentido. Tipo, acho que tinha uma fabricante de aparelho de som, acho que era Philco, alguma coisa. Tinha uma marca nacional que era bem conhecida que virou, tipo, CCE, exatamente, que virou selo de empresa estrangeira por conta disso. Não, e você vê a incoerência também, do negócio, o pessoal fala, não tem estúdio que faz jogo no Brasil e tudo mais. Então, meu amigo, o mesmo presidente que tá acenando pros gamers que, estou abaixando imposto, é o presidente que fala que vai acabar com a Lei Rouanet, que vai cortar todo tipo de incentivo à arte. E olha só, meu amigo, você sabia que estúdio de game brasileiro também consegue pegar e financiar seus jogos com dinheiro público de Lei Rouanet? Tipo, como você espera que ele vai competir com a galera lá da gringa que tem milhões e milhões sem nenhum tipo de ajuda de lugar nenhum? Vou dar um exemplo aqui, CD Projekt Red, que fez a série The Witcher, agora o Cyberpunk. Você sabia que tem dinheiro do governo polonês ali na produção daquele jogo? Tem incentivo do governo. E aí aqui no Brasil, quando você vai falar disso, de incentivo do governo, não, eu não quero o dinheiro do meu bolso financiando esses artistas comunistas. Então, cara, será que não é bom rever aí o pensamento? Porque é fácil você pedir, queria que tivesse uma indústria nacional. Só que iniciativas que puxam para esse lado, né, não são bem recebidas aí. E o mesmo político que oferece de um lado, tira do outro. Então, é engraçado porque eu lembro até que pré-tempos de pandemia, em 2019, o Big, que já é um festival internacional aí, que reúne muito criador bom, e não é nem só gente pequena, tem estúdios grandes também, vem pra cá, muitas vezes tem oferta de publisher até para jogo nacional. Cara, mas é um evento que dependia de financiamento do Estado, em certa parte, para ser realizado. Eu lembro que eles já diminuíram o tamanho muito em 2019 porque começaram a cortar incentivo. E se você está falando, mas só no Brasil acontece isso, o caso da CD Projekt é excelente. Mas, cara, a gente vai falar de Electronic Arts, a gente vai falar de Ubisoft, a gente vai falar de algumas das maiores empresas do mundo. Vocês acham que é coincidência que todo mundo tem estúdio no Canadá, em Alberta, nessas regiões? Não. Esses lugares dão incentivo fiscal, dão incentivo econômico para as empresas se estabelecerem lá, sabe? Então, achar que, não. É que tem um papo, né, que eu acho muito engraçado, e que, obviamente, foge um pouquinho da escala desse podcast, que o pessoal acha que Estado e qualquer coisa que tenha a ver público fazendo incentivo e tomando iniciativas econômicas é só besteira, é só roubo. É como se só a iniciativa privada tivesse o potencial de criar e estimular coisas. Cara, mas não existe, ainda mais quando a gente está falando do mundo globalizado, onde capital flui super rápido. Então, voltando para assim, matéria do imposto, cara, legal, eu imagino que vai ter uma redução realmente no preço de console. E é legal, tipo, ninguém aqui tá falando, não, videogame tem que custar caro, a gente gosta de pagar caro porque a gente é da elite, a gente pode. Tipo, não, cara, pra gente também é pesado. A grande questão é, mas beleza, mas digamos que baixou o imposto, subiu o consumo massa. Cara, essa grana tá indo pra fora, né? Essa grana aí que exatamente, quem comprar mais PlayStation, quem comprar mais Xbox agora, vai pra fora, vai pra filial de fora, não é reinvestido aqui. Tanto que a gente viu aí você vê as empresas a Sony... Não, esse ano a Sony já parou de fabricar um monte de coisa no Brasil. Diz que o PlayStation, né, ainda a divisão aqui tá forte, mas muita coisa já retirou. Mas assim, há anos, tanto o Xbox quanto o PlayStation não são mais fabricados aqui, já foram em algum momento, mas até por políticas econômicas com falta de estímulo e crescimento do dólar não fazia mais sentido.
Então, cara, tipo, eu não tô entendendo no que isso tá beneficiando emprego na indústria nacional. Porque não tá indo, quando a grana tá indo lá fora, tá sendo investido lá fora. Você vê Aqui que a gente tem que ver que a gente é país periférico do tal terceiro mundo, cara. Muitas vezes. as E coisas são principalmente anedóticas. Uhum. Os jogos que são feitos, né, para, por exemplo, aquele Real, né, Raised in Oblivion, né, é tudo Uhum. é tudo feito de forma é um ou outro que a gente vê. A maior parte dos estúdios, você pode falar mais do que ninguém, trabalham, se dependesse do mercado interno, já estava fechado, não tem como, tem que fazer coisas para fora, tem que Não, assim, assim, galera, eu vou. Obviamente, eu não quero também expor muito o meu empregador, mas, cara, eu Uhum. trabalho na Kiris e a gente sabe, nossa mentalidade, até pra gente conseguir Dá o contexto, pra quem alcance. não sabe, a Aquiles é um estúdio de games A Kiris brasileiro, é um né? estúdio de games brasileiro com sede em Porto Alegre e que, assim, seguiu a história de vários outros estúdios, né? Uns mais ou menos bem-sucedidos. Começou com Adver Games, começou fazendo jogos para o Cartoon Network e eventualmente conseguiu crescer. E hoje tem o Horizon Chase, que é o primeiro jogo publicado por ela. Tem parceria com a Warner, o Looney Tunes World of Mayhem, e também vamos lançar no futuro o Wonderbox em parceria com a Apple para o Apple Arcade, o primeiro jogo brasileiro para a Apple Arcade. É assim, uma puta história de sucesso, mas assim, é um sucesso que ele é a exceção que comprova a regra, sabe? E Uhum. mesmo assim, aqueles, cara, a gente super incentiva o mercado nacional. Alguns dos nossos sócios são, inclusive, os membros da Abra Games, que é uma associação justamente para incentivar o mercado local. Mas, cara, na realidade, a gente sabe que a gente tem que fazer jogos que apelem não só para o público nacional, mas principalmente para um público internacional, que é onde o mercado consumidor está. E, tipo, não tem nada de errado, né? Mas, assim, ao mesmo tempo a gente, sei lá, imagina todo mundo, pô, não, vou fazer um jogo super mega brasileiro, com elementos da nossa cultura, e que é uma proposta super legal, mas ao mesmo tempo você cria uma barreira que é financeira, tá ligado? Quando você É, só e Uhum. aí depender do chega mercado naquele ponto, né, que nacional. o buraco é mais embaixo sempre, né? Aqui no Sim. Brasil é impossível falar de preço de jogo sem falar do poder de consumo do brasileiro, sem falar de todo o nosso contexto econômico, social. Então, é se fechar muito numa bolha, cara, achar que a discussão tem que ser só sobre o imposto, sabe? Que igual a gente tava falando aqui do dólar, o que adianta a gente ter uma redução de imposto que sim, é boa, é bem-vinda, mas se em contrapartida o real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo inteiro entre as principais economias no ano de 2020. Então, o que adianta, sabe? A gente tem uma redução bem pequenininha de um lado e aumenta pra cacete no outro. E na prática a gente vê que se a gente quer realmente preços mais justos, né? Como eu falei, o buraco é mais embaixo. Tem todo um contexto que a gente precisa pensar e trabalhar aí, que vai muito mais da situação do Brasil como país do que a ver com só imposto, Estado, né, tributação É, e a indústria nacional. e não é. E obviamente a gente está num contexto de pandemia, então, né, não tá. Aquele famoso não tá fácil para ninguém. Mas, cara, a gente tem que ver, a gente está num contexto tanto de desvalorização enorme da nossa moeda, que afeta videogame, mas o pessoal acha que quando a gente fala isso, a gente só tá tipo, ah, não, mas você tá falando besteira. Mas, cara, tem saco de arroz de 10 quilos que tá R$ 40. Tem óleo de soja que passou de 3 para R$ 7, para R$ 9, dependendo da marca. Então, o dólar alto, ele afeta tudo, ele afeta toda a economia, porque, cara, produção de alimento, a gente chega num ponto em que o dólar é melhor você vender soja para o estrangeiro do que vender produto aqui, tá ligado? Então, eu acho que muitas vezes o pessoal não se toca e não é uma desvalorização do game em si, que tipo, pô, a gente gosta, porra, acho que nós três, a gente meio que foca a nossa vida em produzir conteúdo a partir disso, então acho que ninguém, ainda mais sendo jornalista que paga mal pra cacete, acho que ninguém faz isso
se não tiver uma dose de paixão ali envolvida, sabe? É igual Mas, cara, professor, né? mesmo assim, a gente acho que reconhece que, cara, não é um produto essencial, sendo bem sincero, tipo, game Sim. não é nada, tipo, é Uhum. importante, mas não é importante no nível de ser essencial para a vida. Então a gente está nesse contexto que as coisas essenciais estão ficando mais caras, então você vai. A última coisa que a maioria das pessoas vai pensar é tipo, putz, mas não vai dar para comprar mais um jogo esse mês. Tipo, não, cara, não dá, tá dando para comprar arroz esse mês, sabe? E obviamente a gente tem uma taxa de desemprego super alta, que já estava em alta e com a pandemia foi ainda mais grave. A gente tem uma política econômica que está minando o poder de compra do cidadão. Então é aquela coisa, eu acho que até o BRKS Edu falou no Twitter dele, cara, quando você vê o preço do PlayStation 5, o preço do Xbox One X, você tem que trabalhar basicamente 3, 4 meses sem gastar mais nada, ganhando salário mínimo para você comprar. Quando você vai nos Estados Unidos, que não é um salário mínimo alto, inclusive a gente vê protesto dos caras fazendo greve e tal para ganhar $15 por hora, que é o. Né, lá tem estado que é $6 por hora, então não é alto, mas mesmo assim, um mês de trabalho o cara ganha. Tipo, sei lá, 2, 3 semanas de trabalho, o cara consegue ter a grana. Então, tem uma disparidade muito grande, né, no poder de compra. Então, obviamente, eu acho que daí a gente cai naquela coisa da promessa fácil. Eu chegar e falar, tá, beleza, putz, mas como é que eu vou resolver a desvalorização do real? Tá, eu tenho que mudar a política fiscal, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que pensar numa proposta, putz, e aumentar o poder de compra, tá? Eu vou usar o Estado com investir em infraestrutura para gerar emprego, para gerar consumo, eu vou fazer uma nova política de salário mínimo, eu vou pegar e voltar atrás dessas regras aí da terceirização infinita e aquela coisa do fim do trabalho, né? Tipo, hoje em dia, se eu tenho uma empresa que é jornalística, eu não preciso mais, tipo, que a minha redação, ter uma redação em que tenha gente fazendo jornalismo. Eu posso terceirizar até o fim da minha empresa, que é o objetivo. Então, nisso você vai reduzindo custo em tudo e você vai gerando trabalhador com cada vez menos poder de compra, porque o cara não tem mais um serviço que pague bem, que dê estabilidade. Então, é uma parada complexa, é super complexo. Tipo, e tem vários caminhos. Eu tô falando um caminho aí que é um pouco mais alinhado a um pensamento de esquerda, mas sabe, mas eu tenho um cara que de repente pensa, não, vamos dar incentivo para empresas, exonerar impostos e o cara vai contratar mais, enfim, tem várias soluções. Mas eu explicar isso, sentar pro cara numa mesa de bar e não façam isso porque a gente tá numa porra de uma pandemia, cara, para eu conseguir a atenção do cara é muito difícil do que eu simplesmente twittar e falar, galera, vamos aqui passar esse projeto de lei e diminuir imposto que pronto, resolveu o problema, sabe? É isso que é frustrante. Porque muitas vezes eu acho que o pessoal acha que a turma do não, peraí, não é por esse caminho, só tá querendo ser chata. E tipo, sim, a gente gosta de ser chato. Eu sou muito chato, eu gosto de ser chato. Mas não é só por isso, tá ligado? Tipo, a gente tá falando de problemas complexos, cara. A gente tá falando de problemas que envolvem muito mais do que o simples imposto. Só que o foda é que daí a gente tá falando com uma galerinha gamer que tá aí nessa linha do imposto a roubo. É uma galera de 14, 15 anos que nunca teve que pagar uma conta de luz em casa, mas que acha super injusto que quando ele pede um jogo de 200, 300 reais aí pro pai e mãe, o pai e mãe fala que não tem dinheiro, sabe? É complicado. Eu não sei se vocês querem entrar até num ponto que a gente já discutiu fora de como que até as direitas do mundo estão usando justamente esse público gamer como massa de manobra. Sim. E estão criando base em cima disso, ou vocês querem ainda continuar no caso nacional? Porque eu vejo que no caso nacional está ficando muito nesse sentido, até por quem está associado ao nosso governo, né? Que é o Steve Bannon, que é um dos conselheiros do presidente, que foi inclusive um dos estrategistas do Trump e que é um cara conhecido justamente por coisas como Gamergate e por ter usado os gamers dos Estados Unidos como base para criar o alt-right. Você sabe que ele começou, antes dele fazer ter o Breitbart, toda essa parada, você sabe essa história dele, que ele trabalhava
Internet Gaming Entertainment. Sim, IGE. ele vendia farm de gold de Fazia World farm of de Warcraft. Gold Seller, que não sei se vocês conhecem, mas a galera que escuta o podcast talvez não saiba. Eu tenho um problema gravíssimo na comunidade do Elder Scrolls Online, que é o MMORPG que eu jogo, que eu sou totalmente contra esse tipo de mercado, né? Que é essa venda, compra e venda de ouro por dinheiro real, né? Tipo assim, você tá lá no jogo, farma, tudo que você faz no jogo dá uma graninha, você junta essa grana e tem uns caras que compram de você e revendem para outros caras que não querem, tipo, trabalhar para fazer coisa no jogo, já quer comprar as coisas tudo com dinheiro pra ficar poderoso no jogo. E eu arrumei umas tretas fenomenais, né? Tipo, uma galera, aquelas coisas terríveis, que rachou a comunidade por causa disso. E esse cara começou a carreira dele, o Steve Bannon, fazendo venda de gold. Quer dizer, você vê de onde que o cara veio? De gold selling, né? O pior tipo de escroto, né? De escrotidão que tem é esse tipo de gente, né? E o cara virou estrategista, como o Felipe colocou. Ele virou o cara que criou essa estratégia. Ele percebeu. É interessante ver isso, porque ele percebeu como os gamers, né? Eles são muito mobilizados. É muito fácil você. A galerinha dos chans, a galerinha outright, é muito fácil você criar uma narrativa na qual a galera aposta e segue e não questiona nada. E É isso porque aí que junta duas coisas, né? É uma galera que é muito apaixonada quando mexe com videogame, é paixão. E é uma galera muito engajada. É uma galera que, mesmo, principalmente a galera mais nova, passa mais tempo na internet, twitta mais, posta mais coisa, interage mais, comenta mais nos posts. É uma galera muito ativa na internet. Então eles realmente viram uma mina de ouro aí, né? E tanto que é sempre bom falar isso, cara. Quando a gente entra nesses assuntos é porque a gente não quer que você seja uma massa de manobra, sabe? Na mão de político que não tá nem aí para aquilo que você se importa e só quer base de apoio. Que no fim das contas você vai estar defendendo um político sem ganhar absolutamente nada em troca, sempre numa promessa atrás de promessa e nada que é feito de fato pro teu bem, né? Esse é o ponto. Não, então, e eu acho também importante pontuar que a gente fala aqui de alt-right, de extrema-direita, simplesmente pelo fato de que, nesse sentido, tem que reconhecer que eles são muito mais inteligentes que a esquerda. Eles sacaram muito antes essa oportunidade, exploraram ela muito mais antes de qualquer gente de esquerda pensar em falar de games. Então é justamente por isso que isso está sendo o nosso assunto. E eu acho que uma coisa muito importante também a gente falar de games é que o pessoal que não só é muito engajado, muito unido, mas também se vê como contracultura. Porque, cara, a gente vê década de 90, principalmente, começo dos anos 2000, cara, a gente via a galera atacando o videogame o tempo todo. Não, pô, porque tem que proibir CS, porque é violento, porque tem que proibir Mortal Kombat, porque não pode esse jogo, porque tem muito sexo, está destruindo a nossa juventude. Então, criou esse senso de tipo, não, pô, galera, os caras estão criticando o game, mas, porra, não é bem assim, estão falando merda. E criou esse senso de contracultura no sentido, não, cara, eu sei, eu sou super inteligente porque eu gosto de games, eu sou super antenado, eu sei mais do que as outras pessoas. Só que até isso foi distorcido, eu acho meio, como posso dizer, eu acho muito, muito engraçado como a gente vê que hoje em dia justamente quem tá falando essa parada de não, galera, vocês gamers estão sendo atacados pela mídia, não, o pessoal que fala mal de imposto, nem fala mal de imposto, mas assim, o pessoal que tá contra isso, tá contra vocês, é justamente muito parte de um público que era justamente quem fazia esse pânico moral em relação aos videogames, né? A gente vai ver nos Estados Unidos que a alt-right, a direita, era justamente esses grupos que estavam lá, tipo, processão de GTA e não sei o quê. Mas, cara, viram que tem uma necessidade... Tem essa questão grupal que, tipo, cara, quando você estimula esse discurso, os seus games estão sob ataque, e tem gente querendo foder vocês e destruir teu hobby, cara, dá pra você manipular muito, porque é só você mudar o alvo. Se o alvo agora, tipo, é o advogado que tá querendo processar GTA, a Associação dos Pais que tá querendo banir jogo violento, cara, a partir de certo ponto, tipo, mas quem tá querendo destruir os gamers é o cara que tá falando que só baixar imposto não funciona.
Quem tá querendo destruir gamers é o jornalista que tá falando que, porra, se pá, você fazer uns games aí com mulher protagonista não tem problema. Se você, sei lá, se aponta algo para quem você quiser. Não, a esquerda que não gosta de games, tá? Sabe? É muito manipulável isso, porque esse senso de contracultura, esse senso de estar sendo atacado o tempo todo, cria uma raiva, raiva é o troço mais fácil de você manipular e de você direcionar, cara. Eu acho que também, indo lá para as origens aí dessa parada do Breitbart News, dessa parada do Milo Yiannopoulos, não sei o que são figuras, né, da alt-right muito ligadas a videogame, eles surgiram justamente no momento em que jogos estavam efetivamente piorando. E não era porque as feministas, porque os esquerdistas estão destruindo. Cara, foi ali no momento em que, de repente, 2008, 2009, em que a empresa tava, sei lá, Capcom, putz, vou lançar Street Fighter. A roupinha que antes vinha, porra, DLC pago. O momento em que, eu gosto de Sin City. O Sin City agora ele vai ser dividido em fatias, ou ele virou um jogo mobile. Agora o jogo ali que você gostava e você pagava uma vez, agora tá virando um jogo como serviço. Esse outro jogo aqui tá usando loot box. Então, estavam piorando nesse sentido comercial mesmo, e isso fizeram uma revolta. Só que os caras conseguiram, eles sacaram isso, tipo, tá tendo um descontentamento de games. Porra, se pá, os caras vão pensar, realmente, essas práticas aí dignas do capitalismo é foda. Não! Os caras conseguiram redirecionar, eles falaram, cara, não é um problema que a empresa ali tá querendo fazer uma tática mais ferrada para ganhar dinheiro. O problema é o feminista. O problema é o cara aí, o esquerdista, que tá falando que jogo tem que respeitar a minoria. Sabe? O início do Gamergate foi uma coisa interessante de ver que era assim, a justificativa que a galera tinha sobre ética e jornalismo. Não, então, sabe qual que foi o grande parada do Gamergate? Foi basicamente que o pessoal fez os gamers ficarem indignados porque alguém tava fazendo sexo. Não, mas toda a narrativa do Gamergate é um cara que era um dev e que fez um puta textão falando, olha, eu descobri que a minha ex-namorada ela estava dormindo com vários caras, inclusive um editor do Kotaku que ela transou em troca de um review. E quem se preocupou em verificar que, tipo, primeiro, os caras nem estavam namorando na época que isso rolou, e que o cara com quem ela teria transado nunca fez review do jogo dela. Inclusive era um jogo gratuito, tá ligado? Sim. Só que as pessoas, só que esse público, tipo, não, peraí, alguém transou e não estou sendo eu, malditas pessoas, malditos corpos, e é isso, foi esse discurso sobre ética e que sempre muda o alvo, tá ligado? Porque na verdade, essa justificativa de que era sobre ética nos videogames, no começo poderia até ser, sabe, Felipe? Eu dou até essa margem. Não, então, mas em relação a, por exemplo, deles combinarem, todos os editoriais combinarem de fazer uma matéria falando que o gamer está morto, né? Foi esse o estopim da parada foi esse, não foi só o Zoe Post. O Zoe Post foi o começo, mas o estopim foi que eles descobriram que tinha, e é lógico isso, e todo mundo que é jornalista, em vez de ficar com medo de assumir que sim, existia uma mailing list de jornalistas onde se combinava pautas, onde se fazia, e que tal a gente lançar essa pauta? Vamos fazer? Vamos. E lançaram essa pauta, e aí a galera entrou, tancou de frente. Não é sobre a parada, né? O argumento não é sobre machismo, fascismo, racismo ou qualquer coisa, ou qualquer ismo, mas é sobre ética nos videogames. E aí começou o Gamergate. Porém, foi cooptado. Rapidamente foi cooptado. Já poderia ter. Você entende o que eu estou dizendo, Felipe? Não estou falando que foi certeza que foi uma defesa. Uma defesa natural da galera. É que é engraçado, só Panda, eu até tava relendo esses dias, justamente um editorial do Kotaku dessa época. E que os caras estavam falando, galera, beleza, a gente sentiu aí que vocês estão detectando um problema. A gente concorda com vocês que tem partes problemáticas, vamos discutir, não, a gente está aberto. Só que a gente vê que já nessa época o alvo ele vai mudando, tá ligado? Não, primeiro sobre ética.
Ah, mas depois é sobre os feministas. Ah, mas depois é Exato. sobre essas minorias. Exato. Então, tipo, se apresentou uma parada que é séria, tá ligado? Tipo, acho que ninguém aqui é contra discutir ética, discutir sobre até maneiras de se fazer conteúdo, essas coisas. Mas, cara, a partir do momento que, tipo, tá, beleza, galera, a gente viu que tem essa demanda, vamos conversar? A demanda mudou, e toda vez que tentavam adereçar essa nova Foda-se o- demanda, muda. Muda o gol, né? Muda o gol, então, vai puxando mais pra trás. Não, mas Não, agora é sobre isso, galera. Não, mas agora é sobre isso, viu, galera? Não, e vai ficando cada vez mais teoria da conspiração, que a gente vê Exato. que é justamente uma tática aí dessa alt-right, dessa dita nova direita, é justamente isso. É tipo, cara, eu não vou dar tempo de você se defender de um troço que muitas vezes você nem tem que se defender porque eu inventei. Eu vou continuar inventando outras coisas. Então a gente vê isso no Brasil. A gente vê essa parada do tipo, mas o cara fala de jogo sem jogar. Ah, mas o cara ganha dinheiro da empresa para falar bem. Ah, mas o cara é corrupto. Ah, mas o cara ele se infiltrou dentro da empresa para isso. Nunca precisa de prova. Todo tipo de crítica que seria uma crítica válida, por exemplo, vamos supor, a nossa mídia de entretenimento de games é a mais nova das mídias de entretenimento, que é uma mídia super fácil, frágil. A gente viu a demissão do Jeff Gerstmann, que hoje está no Giant Bomb, mas era do GameSpot, por ter feito dado uma nota para aquele Kane Lynch ruim. E os caras da Activision, que eram os principais anunciantes do GameSpot, quiseram a cabeça dele. Então demitiram. Existiu isso? Existiu. Houve pressão, é verdade, não adianta negar isso. Agora, chegar hoje e falar assim, olha, vou te dar, Felipe, vou te dar aqui, ó, 15 mil reais para você fazer uma análise muito boa do The Last of Us, porque a Sony tá querendo comprar jornalista. Não existe isso, galera. Não existe isso. Isso tira-se, sabe, essas teorias conspiratórias, aí começa a cada vez. Chega. O que é preocupante é que a pessoa começa com uma coisa simples, até, né? Achar que existe uma mídia sonista que quer sempre prejudicar o Xbox, né? Imagina. A Microsoft não tem dinheiro, precisa dos heróis para defender. Puxa vida. Que a Sony, que só sobrevive de PlayStation, hoje em dia teria grana para comprar influenciadores e a Microsoft não. Exatamente. A Microsoft estava juntando no cofrinho para comprar a Bethesda. Mas essa visão, né, simplista da coisa é que é foda, porque o cara cai nesse buraco e aí ele começa a cair. Você vê como vai acontecendo essa transformação de que começa com coisas bobas, pequenas. Daqui a pouco o cara já tá... Primeiro ele começa a acreditar que a mídia é sonista e os sonistas querem destruir o Xbox. Daqui a pouco o cara tá acreditando em terraplanismo. Daqui a pouco o cara tá acreditando que vacina causa doença. Daqui a pouco o cara tá acreditando que todo mundo, a Rede Globo, sei lá, todas as outras, que não seja a Record e o SBT, são pagos do PT, porque tem a escola de Frankfurt, porque o socialismo vai voltar e os comunistas vão começar. Porque as minorias elas estão se reunindo para destruir o homem branco, cristão e os encontros secretos, né? Os encontros secretos das minorias para fazer os alvos e destruir a civilização ocidental. Sabe, no final das contas, o que é preocupante é como é usado isso como desculpa e o cara cai num bagulho tão simples. Você vê um cara, uma coisa boba, né? Que a gente acha que é boba, mas não é boba. Aí que tá, é isso que eu quero dizer. Quando você vê esse tipo de coisa, você tem que falar, você tem que mostrar, não adianta, tem que mostrar evidência, não tem forma diferente de fazer isso do que sendo através das evidências. Se você deixar, o cara daqui a pouco tá nessas noias de meu Deus, o Jorge Soros financia o socialismo no mundo para os reptilianos e sabe, é impressionante você ver. Mano, você vê o que é o QAnon, cara. Meu Deus, cara. Sobre isso esses tempos aí, eu acho que aquele vídeo que você mandou... Que o Kennedy vai reviver e vai ser o vice-candidato Trump, não, né? Ele não vai reviver, ele forjou a própria morte e aparecer, né? Era a semana passada, ele ia aparecer e surgir como candidato do Trump, a vice, né? Mas ele não apareceu, mas os caras, não, calma, ele tá escondido ainda, tá? Então é sempre assim. Quando é pra acontecer o negócio, não vai acontecer, então puxa. É igual
Eu gostaria de perguntar quem votou no Biruliro, quando que vai melhorar o país? Eu queria saber, é só no próximo mandato? Esses 4 anos, então, é só aquecimento pra gente ter dólar a 5,71? Não, tem que piorar E- um pouco antes, né? Pra poder dar graça, pra poder dar mais Não, emoção. é que agora tá na fase da limpeza, entendeu? É que tava tão Acabou a cheio de corrupção, né? esquerdista, Acabou a corrupção, estavam esqueci tão que... zoados que Ah, agora tá fazendo a limpeza porque o buraco era mais embaixo. Cara, mas tem gente que acredita realmente que tá melhorando. Tem gente que acredita que não temos uma pandemia, que tem emprego para todo mundo e que tá uma maravilha e que o Pantanal não queima. Então, É mas uma assim, negação da realidade, né? sim, só para total, retomar né? o gancho que a gente acabou indo meio longe, falando de George Wright, Uhum. com o que a gente começou falando do imposto, é que, cara, é justamente isso que começa assim, e o pessoal fala, não, mas o cara prometendo abaixar imposto não vai fazer o cara se radicalizar e ir para uma alt-right. Cara, mas é assim que começa, é tão simples assim, é tipo, cara, gamers, olha só, cara, eu sou o candidato que eu defendo vocês. Uhum. E eu tô aqui lutando por vocês. Eu quero que vocês se unam. Olha, eu também sou gamer. E começa assim, tipo, ó, galera, ó, tem esse projeto aqui para baixar imposto de games. Porra, legal, você é uma. Daí aproveita que já tem atenção. Ou então, galera, eu falei para vocês já que imposto é roubo. Eu já falei para vocês de Mises. Eu já falei para vocês. Cara, como toda, de certa forma, seita, como todo grupo radical, ele não vai te mostrar as ideias mais radicais, as ideias mais loucas logo de cara. Ele vai de levezinho, cara. Ele vai assim, tipo, sabe, joga uma isca, vai falando ali os assuntos que são atraentes. E pronto, cara. Acho que um exemplo que a gente tem aí, voltando mais pro games, tirado de política, que é um troço super complicado a gente falar aqui, embora eu sempre defendo que tem que se falar. Cara, vamos falar do Mil Grau. O Mil Grau é isso. O Mil Grau ele começa com um discurso de, porra, galera, olha, o Xbox é o melhor para jogar, o Xbox é o melhor console, olha as vantagens que o Xbox te dá. E, porra, legal, tem um discurso interessante aí, sabe? Tipo, assim como a gente faz o discurso, porra, o PC é o lugar mais legal, olha a tanto de liberdade, olha o preço mais baixo. Só que a diferença é que a gente não faz um podcast que a gente tá falando do PC e de repente fala, porra, mas foda, né, a mulher jogando, cara. A mulher não devia jogar, puta, a mulher só tá aí pra chamar atenção. Daí é um comentário assim, daí quando a gente vê, rola aquilo que o Não. Nautilus, o pessoal Colher, do Nautilus. né? Colher, colher. pra passar Colher. de toda forma que você tenta, aí os caras usam outras, começa a usar dog whistle, né? Começa a falar uma coisa que pra maior parte da galera, como assim colher? Colher não tem problema, mas colher é justamente isso. É pra falar, não, pô, mulher, porque cadê a louça pra lavar? Tá aqui pra quê na internet? É só. Aí quando vão em cima dos caras, é só uma piada, meu. Poxa vida, cara, era só uma piada, era um bait que eu fiz, era um bait que eu fiz. Não, então, mas é isso, começa com um discurso legal e você vai colocando pequenas coisinhas, vai com um discurso, você radicaliza o cara. Você começa primeiro, tipo, ó, galera, olha só, sei lá, olha como o Master Race é legal. Porra, olha como um computador aqui vai te sair mais caro, mas vai te render muito mais tempo de jogo e você pode fazer upgrade. Daí eu começo, tipo, no meu discurso, falar, pô, mas por que o site X não fala disso? Pô, mas olha que coisa legal, olha, mas nenhum site falou disso. Olha, esse site aqui criticou tal componente, mas eu testei, eu tô mostrando aqui que é super bom, os caras querem te prejudicar. E eu começo a radicalizar isso, cara. Eu vou plantando essas ideias e vem tudo no pacote. De repente eu faço um comentário machista, falar, olha, mulher não devia jogar, que engraçado. Você vai normalizando. Quando você vê se tem um cara radicalizado, Exato, que tá ali abraçando todo esse pacote de ideias e daí, de repente, deixa de ser sobre falar sobre como o Xbox ou o PC ou, sei lá, o PlayStation 4 é legal e vira política, cara. Não à toa que esses caras do Mil Grau estão muito associados justamente ao Bonoro, sabe? É um troço super Não, radicalizado. e aquele negócio, cara, a gente tá de na era da politização e da polarização, né? E isso funciona como aquele meio que funil do ódio, né? Já foi demonstrado que o YouTube funciona muito assim. O YouTube, ele vai jogando recomendações pra você que vão sempre radicalizando mais. Então ele começa ali mandando um videozinho de
uma brincadeirinha de teoria de conspiração e de repente você já tá no QAnon, você já tá nos reptilianos, uns negócios pesados, assim, de pedofilia e tudo quanto é assunto tenso de política. Então, cara, é a mesma coisa que tá acontecendo com videogame. Começa nessas brincadeirinhas de, não, vamos abaixar os impostos dos nossos joguinhos, vai ser maravilhoso. E de repente você tá a massa de manobra de política e videogame já tá lá atrás, sabe? Passou faz tempo. Sim. Bom, seria. Eu vi que esse assunto ia dar bastante, mas infelizmente a gente já tá acabando o tempo da live. E eu sei que vai ser um episódio polêmico, eu sei que tem. Mas assim, entre a galera, isso eu queria perguntar isso pra vocês. Eu percebo isso, né? Principalmente a galera do PC não é tão polarizada. Talvez seja até mais. Eu gosto de falar de PC Master Race e tal, mais evoluído, mais iluminado. Não é tão fácil de cair nesse tipo de narrativa e nem sofre tanto quanto a galera dos consoles. Vocês têm essa perspectiva? Vocês têm essa impressão? Cara, eu acho assim, a gente de certa forma se beneficia de não cair tanto nessa história de imposto, até porque imposto para componente de PC já é mais barato, né? Já é uma parada que, cara, a gente vai ver, sei lá, por mais que a linha RTX aí esteja cara, a gente vai ver que são produtos que, fora a inflação, o custo Kabum, né, que eu gosto de chamar, Kabum, eu gosto de vocês, mas eu... Podia ser custo pichal, podia ser custo terabyte, mas assim, a gente sabe que quando o produto tem alta demanda e baixo fornecimento, aumenta, tá ligado? Tipo, é normal. Mas, cara, geralmente são coisas que a gente já tá acostumado a ser caras, mas que a gente vai fazer a conversão pro dólar, a tendência não é só multiplicar por 10, tá ligado? Como é console. Então, parece um troço um pouquinho mais menos predatório, eu diria, até porque as alíquotas de impostos já são naturalmente mais baixas. E, enfim, eu acho que, sei lá, justamente porque o PC é uma parada tão... como pode dizer, acho que não se propõe tanto a essa parada de tribo, sabe? Acho que principalmente no nosso contexto nacional, a gente acaba o PC ele é até meio ignorado pela galera aí que gosta de console war, né? Tipo, o pessoal não costuma meter o PC no meio, então acho que justamente por isso... Não tem graça, né? Porque o PC destrói, ganha em todos os aspectos. Não, né? então, Não tem... assim, vamos ser sinceros, acho que pode até ser uma pauta futura nossa que, cara, tem hora que o PC perde, tem uns portes super merda de jogo grande que acaba vindo, e daí os caras lembram que o PC existe, né? Mas, cara, eu acho que não é tão polarizado também nisso, acho que até porque o pessoal que faz Flame War, essas coisas, acaba esquecendo o PC, então o pessoal de PC acaba, tipo... sei lá, faz a sua zoadinha e tal, mas não se dedica tanto, tipo, cara, tem que defender com eu acho que tem garras e dentes, sabe? Tem uma parada também, porque por ser uma plataforma aberta, com múltiplos sistemas operacionais, múltiplos fabricantes de peças, hardware, etc., e até mesmo múltiplas lojas, né? A gente ficou tanto tempo com basicamente a Valve dominando, quase com um monopólio do negócio. Hoje em dia a gente tem GOG, tem o Play, tem Origin, tem Epic Games, e então essa competição acho que ajuda também a gente não cair nesse tipo de coisa, né? A gente não tem não afeta tanto a galera do PC, mas no geral, né, por estarmos inseridos nesse meio, a gente percebe muito e a gente decidiu falar um pouco sobre isso, deixar claro a nossa posição, a nossa opinião, porque é importante sempre se posicionar, galera. Por mais que você não goste então, galera, assim, acho que a gente falando como parte de PC Gaming, acho que durante muito tempo a gente se beneficiou muito do fato de jogos serem mais baratos, justamente até porque a questão de imposto do software de videogame também era de PC, né? No caso, também era tratado de maneira diferenciada, então até por isso a gente via muitas empresas, até saudade de quando a gente falava de jogo a R$99 no lançamento do PC. Bom, né? demais. Mas cara, a gente vê que mesmo o PC tá aumentando isso, não é porque o imposto aumentou, tipo, o imposto permaneceu no mesmo nível comparativamente mais baixo, né, do que em console.
Mas, cara, a gente também sofre com flutuação de dólar, a gente sofre com política cambial, a gente sofre com situação econômica. Então a gente também sente, sabe, essa coisa. E é justamente por a gente já estar no momento que, cara, a luta por imposto, de certa forma, é válida, mas não tá tão arraigada, que a gente consegue, acho que, para e pensar, porra, cara, mas olha, mas o imposto ele já tá num nível ali que não é. Ah, não é o ideal, né? Porque acho que todo mundo, no mundo mágico em que Estado não fosse necessário, a gente, não quero pagar nada de imposto porque eu sou individual e as coisas brotam do zero. Cara, a gente vê que as coisas estão aumentando, tá? Mas então não é só imposto que está acontecendo, tá ligado? A gente tem que ver que tem mais alguma coisa aí nesse. Tem outro caroço nesse angu que não é só imposto e que não é só reduzir isso que vai resolver as coisas. Uhum. matei o chat, galera. Não. Carpe, por favor, considerações finais. Considerações finais, vamos lá. Eu acho que, antes de tudo, isso aqui tem que ser uma conversa, uma discussão. Então a gente tá aberto para conversar não só sobre esse tema, mas até do direcionamento desse episódio, que foi diferente do que a gente tem feito. E a gente, né, não tem como saber se vocês vão curtir ou se não vão, se vocês acham que agrega ou não. Mas vendo tanta gente comentando sobre isso, e tanta gente comentando numa via só, que é tipo, não, realmente temos que abaixar o imposto, e é isso, e acabou, e não se discute. A gente tá aqui para mostrar o contraponto, porque ainda é videogame, ainda é grana, e acho que é interessante pra gente conversar. Então, no Spotify não rola fazer isso, né? Mas os comentários do YouTube, cara, pode deixar a tua opinião, vamos trocar uma ideia numa boa. Mesmo que você pense diferente, que você discorde, a gente quer ouvir o teu ponto de vista e debater tranquilamente, porque aí todo mundo cresce, né? A gente pode ter algo para passar aqui e você pode ter algo para passar pra gente. Sim. Eu acho que é acima de tudo uma conversa. Eu peço até desculpas pro pessoal, porque a gente fez um podcast meio pauta livre, então a gente fez várias conexões e foi para vários caminhos. Mas assim, até eu acho que sobre essa questão que a gente pegou acabando das direitas de imposto, eu recomendo muito que vocês ouçam o podcast Regras do Jogo do Holodeck Design. Eles têm um episódio muito legal sobre isso, inclusive com o Carapanã, do Vira Casacas, que é outro podcast que eu também recomendo, que é bem legal. Eles tocam muito mais nessa questão do Bannon e das alt-rights. Mas eu acho que, cara, acima de tudo, a gente quer fazer uma discussão, sabe? Eu acho que o Carpe, tadinho, acabou metido aqui no meio da gente que é mais o Flamengo, tipo, a gente tem uma posição muito clara, acho que tanto eu quanto o Panda, a gente se identifica mais com uma parada de esquerda. Mas, cara, se você quiser chegar nos comentários e falar, cara, não, eu discordo de vocês, por isso, beleza, mas, cara, se você só ficar na hashtag e nos papinhos de tipo, vocês só estão querendo prejudicar essas coisas, cara, não vai ressoar com a gente, tá ligado? A gente provavelmente, sei lá, vocês vão ser, vou pegar com babaca, tá ligado? Tipo, o cara tentando me forçar a pegar a opinião dele. Eu acho que é importante a gente tentar fugir de narrativas simples, porque são narrativas simples que o cara te sequestra a pauta, cara, vai sequestrar a atenção. A gente vê as eleições de 2018, foi tipo tudo ganho com a promessa de acabar com a corrupção de maneira mágica. A corrupção acabou? Não acabou. O país está no estado? Não tá. Sabe? Na mesma semana que o Bonoro fala que acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo, na mesma semana, olha a ironia, aparece o cara aliado da base do governo com dinheiro na cueca, cara. Na mesma semana. Na cueca não. Na cueca não. Na cueca foi do PT. Foi no fiofó mesmo. Foi atochado na bunda mesmo. Tem até relato da polícia falando que tava sujo de fezes o dinheiro. Pelo amor de Deus. O cara tava limpando o rabo com o dinheiro público e não tem corrupção. Uhum. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado a todos e deixem, né, como sempre, comentários. Pode ser destrutivo, pode ser construtivo, no nosso favorito. Também dicas de pautas também que vocês queiram ver aqui no Overclock. E o próximo será o Overclock. Deixa eu ver, esse é o 9, né?
Esse é o 9. Então, o próximo 10 episódios. Hein? Se esse a gente, durante a edição, perceber que esse aqui é o 10, na verdade, a gente vai soltar esse aqui pro podcast número 11. Então vocês nunca vão saber disso. Isso aqui não aparece na edição. E se for realmente o 10º, talvez vamos ver um negócio especial aí pra gente comemorar esses 10 episódios aí. Opa! O Overclock Podcast com maior duração de todos os tempos da história da humanidade. Mas galera, eu queria também agradecer a todo mundo que ouviu. Se eu puder deixar a recomendação, ouçam lá o Holodeck Design. Acho que tem produtores aí de conteúdo que... cara, eu vou recomendar, vejam o vídeo do Edu, eu acho que ele é bem ilustrativo. Sigam também o Ragazzo no Twitter, é um cara que eu conheci há pouco tempo, mas ele tem uma sobriedade e uma cabeça no lugar que eu acho tipo, excepcionais. E também sigam o canal do Panda no Twitch, no YouTube, sei lá que mais, essas plataformas de live e tudo mais. Não, sigam The Live eu não menino... fui. Lá a gente não bota Eu não pezinho, caí né? nesse bait ainda. Sigam também os canais do Menino Carpenedo no YouTube, também na Twitch, que esse rapaz também faz live, ele até responde comentário. Aproveitem essa fase em que ele tá pré-fama, que é aquela fase que o cara tá ali, você chega, tem 20, 30 pessoas no chat, você fala, ele te responde, é de boa, porque daqui a pouco ele tá explodindo, tá com 200 pessoas no chat e nem lembra teu nome. Então Daqui a aproveitem pouco, ali. Deus lhe ouça. Deus lhe ouça. Então é isso. E eu, Felipe Gujomin, vocês podem só me seguir no Twitter no @KillBR, porque tá foda arranjar tempo pra fazer live. Então é isso, senhoras e senhores. Obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e pela sua audiência. Um beijo. Voltamos na próxima quinzena. Heat level critical. Enemy mech destroyed. Primary objective successful. Shutting down.